O primeiro passo do algoritmo iterativo é, então, definir o ponto inicial. O ponto inicial a gente vai chutar com algum tipo de lógica, chutar um ponto próximo daquele que a gente procura minimizar, e a partir deste ponto a gente começa as iterações. Bom, o primeiro passo, dado um ponto inicial, é calcular o gradiente da função objetivo. A função objetivo é essa. Esse aqui é o gradiente da função objetivo. O gradiente, na verdade, é um vetor composto por n equações. Cada equação dessa vai responder por uma variável. Então é muito importante raciocinar aqui. Apesar do gradiente ter nas suas equações várias variáveis, nesse caso aqui x1 e x2, a resposta de cada linha dessa é relativa a uma variável apenas. Então, a primeira linha responde por x1, a segunda linha responde por x2. Depois de calculado o gradiente da função objetivo, esse aqui é o gradiente da função objetivo, a gente vai calcular o valor do gradiente no ponto escolhido. O que significa isso? Significa que esse aqui é x1, esse aqui é x2, e a gente vai calcular o gradiente relativo a esses valores de x1 e x2. Então, 6 vezes 0, 3 vezes 1, mais 1, e aqui embaixo, 3 vezes 0, 4 vezes 1, mais 1, que é a mesma coisa que a gente tem aqui. 3 mais 1, 4 mais 1. Esse vetor, resultado do vetor gradiente, a gente tem que saber que existe a correlação aqui das variáveis x1 e x2. Agora as informações que a gente tem em mãos são, primeiramente, o ponto escolhido, o ponto que foi arbitrado para a primeira iteração, que é 0 e 1. E agora a gente tem também 4 e 5, que é o resultado do vetor gradiente avaliado nesse ponto aqui. O próximo passo, então, utilizar esses dados, o primeiro dado que foi arbitrado e o segundo dado que foi obtido a partir do vetor gradiente, utilizar nessa composição. Essa coisa cabeluda aqui nada mais é que uma composição. A composição de x1 dentro desse algoritmo aqui vai ser x1, qual que é o valor de x1 no ponto? Esse 0, vamos trazer esse 0 para cá. Esse aqui é o valor de x1 para o ponto. Agora, qual que é o valor de x1 no gradiente? É 4. Vamos pegar esse 4 e trazer para cá. Agora, fazendo a mesma coisa com x2, qual que é o valor de x2 no ponto arbitrado? x2 vale 1. Vamos trazer esse 1 para cá. Qual que é o valor de x2 no gradiente? Então, repetindo o algoritmo, só para ter certeza que a coisa agora ficou bem fácil, o algoritmo é o x da iteração menos um alfa que multiplica o vetor gradiente da função avaliado naquele ponto de iteração. Então, o que significa isso? Eu vou pegar o x da iteração, 0, menos um alfa que multiplica o vetor gradiente, o x avaliado no vetor gradiente. Então, isso aqui é o valor de x1. x2, da mesma forma, vai ser o x2 na iteração, menos o alfa, que multiplica o x2 no vetor gradiente.
Bom, o próximo passo do algoritmo agora é utilizar a função objetivo e compor a função objetivo. O que significa isso? Onde eu tenho x1, eu vou substituir por 0 menos alfa vezes 4, que é aquele valor que eu encontrei anteriormente. Onde eu tenho x2, eu vou substituir por 1 menos alfa vezes 5, que é aquele valor que eu encontrei anteriormente. Então o processo segue, por exemplo, aqui, x1. Vou marcar tudo de x1 de verde. x1, 0 menos alfa, que multiplica 4. Então, essa parte aqui nada mais é que essa primeira parte aqui da função objetivo, só que eu troquei x1 por 0 menos alfa vezes 4. Essa segunda parte eu tenho 3 vezes x1 vezes x2, então eu vou ter 3 vezes alfa menos 0 menos alfa que multiplica 4. E agora eu vou ter o x2 pela primeira vez aqui. x2 que multiplica junto aqui. x2 significa aqui 1 menos alfa que multiplica 5. E vou seguir compondo a função, normalmente substituindo toda vez que aparece o x2, eu vou substituir por 1 menos alfa que multiplica 5. Então tá aqui 2 vezes 1 menos alfa que multiplica 5. Mais x1 mais x2 mais x1, 0 menos alfa que multiplica 4, mais x2 mais 1 menos alfa que multiplica 5. Isso aqui nada mais é que a versão condensada dessa função. Isso aqui gera uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau aqui. Agora, muito cuidado, porque a gente não está procurando os zeros dessa equação do segundo grau. Não zeros. O valor do alfa é encontrado a partir do zero do seu gradiente. Então, esse alfa aqui é o zero da derivada da função do segundo grau. Então, repetindo. Primeiro, a gente compõe a função objetivo principal para os valores encontrados anteriormente para x1 e x2 em função de alfa, que é essa composição aqui. 3x1 vira 3, esse valor. 3x1, 3x2 vira 3, esse valor, e assim por diante. Depois a gente vai condensar isso, isso vai virar uma equação de segundo grau, que essa aqui de cima é a mesma que está aqui embaixo. Não estamos procurando os zeros da equação de segundo grau. O que a gente está procurando é o zero da derivada dessa equação, o zero do gradiente. Nesse caso aqui, deu esse valor para alfa. Agora, como esse valor de alfa vai entregar para a gente o objetivo principal da iteração, que é o novo ponto, o ponto onde aconteceu a melhor minimização possível dentro de um passo. O que significa isso? Significa que depois desse passo, a função tem que diminuir. O próximo ponto vai ser exatamente essas combinações aqui, avaliadas agora com o alfa que a gente tem. O que significa isso? Significa que eu vou pegar o valor de alfa que eu encontrei anteriormente e vou colocar dentro dessas equações para achar o valor de x1 e x2, que é o que está acontecendo aqui embaixo. Esse valor 0,09810 substitui o alfa, que virou isso. Substitui o alfa aqui, que virou isso. Eu achei os novos valores para x1 e x2. Os novos valores para x1 e x2 vão substituir aqueles valores que foram arbitrados no início de 0 e 1 para minimizar a função. Com 0 e 1, essa função resulta no valor 3. Depois desse passo, o resultado dessas equações dá menos 0,392 e 0,51. O valor reduziu de 3 para aproximadamente 0,5. Bom, essa aqui foi a iteração K0. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer tudo de novo, porém, em vez de iniciar com 0,1, nós vamos iniciar agora com este valor aqui. O algoritmo vai tentando vários passos até chegar no momento em que a diferença de um passo para o outro é tão pequena que já não faz mais sentido matemático continuar tentando. Então, a gente fala que o algoritmo convergiu. Isso a gente tem que decidir, né? Qual que vai ser o tamanho de convergência do algoritmo. Nesse caso aqui, a gente teve uma diminuição de 2,5. A gente precisa fazer a próxima iteração com esses números aqui como início
e ver qual que vai ser a diferença. A próxima iteração, então, vai ser a K1 com o mesmo algoritmo.